Quando alguém fala de moda do século XVIII, é bem provável que você lembre das saias de roubar televisão, das caras com maquiagem de fantasma e das perucas gigantes. Mas hoje eu tô aqui para te mostrar como uma mulher brasileira comum se vestia em Minas Gerais na época de Tiradentes. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora especialista em moda e em reconstrução de trajes históricos e você está no canal da Modista do Desterro. Em 1789, as principais cidades de Minas Gerais se levantaram contra a coroa portuguesa, no movimento que hoje é conhecido como Inconfidência ou Conjuração Mineira. Nessa época, Minas Gerais era a região mais rica de todo o Império Português, de onde saíam o ouro e os diamantes que sustentavam a corte portuguesa. Era preciso proteger o Brasil dos inimigos de Portugal, e isso significava construir fortalezas para defender os pontos estratégicos da colônia, e até mesmo atrair pessoas vindas de outras partes do Império, como a região do arquipélago dos Açores, para ajudar a povoar o território brasileiro. Nessa época, Portugal enviou para cá um engenheiro militar chamado Carlos Julião, que era italiano, mas servia no exército português. E mais do que só mapear as fortalezas e produzir relatórios sobre o estado das defesas do território brasileiro, Carlos Julião acabou mesmo produzindo uma série de gravuras em que ele registrou um pouco dos hábitos de vestimenta da população brasileira no final do século XVIII. Para produzir o traje desse vídeo, me baseei nas aquarelas de Julião, para entender quais eram as peças, as cores e as estampas mais comuns. E comparei com os registros europeus da mesma época, como trajes de museus, gravuras de pessoas comuns e manuais de alfaiataria, para entender como essas roupas eram feitas. Mas também comparei com documentos de Minas Gerais na mesma época, em especial os inventários e os testamentos. Porque quando uma pessoa ia de arrasta para cima sem deixar testamento, todos os bens significativos que essa pessoa tinha precisavam ser avaliados por um oficial do governo, que ia dar conta dessa listagem, dividir os bens entre os herdeiros e, o que era infinitamente mais comum, vender tudo para pagar as dívidas do falecido. E isso gerava um documento oficial chamado inventário, que é uma das fontes históricas mais importantes para se estudar as roupas brasileiras dessa época. Isso porque as roupas eram um bem de valor, algo que podia até representar um investimento mesmo. E os inventários detalhavam os tipos de peças, as cores, os tecidos e o valor estimado das roupas. É graças a esses documentos que a gente sabe que as peças mais comuns nos inventários das mulheres eram as camisas e os saiotes interiores, também chamados de anáguas nos dicionários da época. As camisas do século XVIII eram muito econômicas, cortadas usando apenas retângulos e triângulos com o mínimo de desperdício de tecido, e geralmente reguladas no decote com um cordão. Na Europa, era mais comum que elas fossem feitas de linho, mas aquelas também eram feitas de algodão. Se na Europa era razoavelmente comum que até trabalhadoras rurais usassem um tipo de espartilho mais leve, estruturado com cordões ou madeira, e até feito de couro, aqui no Brasil, espartilhos eram artigos de luxo, que só aparecem nos inventários de mulheres de famílias muito ricas. Isso apesar de, no final do século XVIII, o Brasil ser um grande exportador de barbatanas que eram enviadas para a Europa para produzir os espartilhos usados por lá. Nossa mulher comum podia ou não usar meias, e essas meias podiam ser brancas ou coloridas. Mas uma coisa era sempre igual. Elas não eram elásticas e exigiam o uso das ligas de perna amarradas. Mulheres ricas podiam usar fitas de seda ou até ligas ricamente bordadas. Mas as mulheres comuns usavam tiras de couro ou apenas fitas simples de linho ou de algodão. E embora sapatos de salto pareçam ter sido a regra do século XVIII, inclusive em versões mais baixas usadas pelas trabalhadoras, as aquarelas de Julião registram um hábito que ainda seria encontrado no Brasil do século XIX: as chinelas, que parecem ter sido o sapato das mulheres mais pobres. E elas tinham um formato bem parecido com algumas rasteirinhas atuais, então eu estou me permitindo usar uma rasteirinha moderna só para ilustrar as linhas gerais. Sem espartilho, a próxima camada era o guarda-pés, uma anágua colorida. Seguindo as fontes da época, a minha é vermelha sangue, decorada com uma única fita de seda, um pequeno luxo permitido pela lei. Porque sim, as roupas da época eram controladas por força de lei, as chamadas leis pragmáticas, que era o nome português das leis suntuárias,
que procuravam regular o consumo de luxo e, principalmente, evitar que as pessoas se vestissem além da sua condição social. Uma coisa que é muito comum quando a gente trabalha com as fontes dessa época, seja os poucos relatos de viajantes que a gente tem desse período, porque a circulação de estrangeiros era muito controlada no Brasil durante o período colonial, mas também em documentação oficial a gente encontra isso. São reclamações de que, em especial, as mulheres negras consumiam uma quantidade de peças de luxo e se vestiam com um luxo que era impensável para Portugal. Mas não só elas, isso é uma reclamação generalizada na sociedade colonial. Porque a partir do momento que Minas Gerais começa a se tornar um centro de mineração de ouro e de diamantes, isso atrai uma quantidade muito grande de pessoas de Portugal para o Brasil. Só que quando essas pessoas chegam aqui, elas encontram uma colônia onde as divisões sociais e as regras pareciam ser um pouco mais frouxas do que no reino. E aí se reclamava com muita frequência que as pessoas usavam aqui no Brasil coisas que eram impensáveis para a condição social delas em Portugal, tipo pessoas pobres guardando dinheiro, se endividando e investindo para comprar uma peça de seda. E os viajantes estrangeiros também comentavam que, de uma forma geral, as mulheres brasileiras faziam muita questão de, quando estavam na rua, quando iam para a igreja, quando iam ser vistas em público, de estarem muito bem vestidas, e uma coisa que eu acho muito engraçada, a menção a estarem muito bem calçadas. E os sapatos desse período ou eram feitos de couro e mantidos assim apenas o couro, ou esse couro podia ser forrado com tecido de seda. Então usar esse tipo de sapato forrado e decorado era mais uma forma que essas mulheres encontravam de se diferenciar das trabalhadoras comuns. E aí é que entravam as leis pragmáticas, porque as leis vinham para tentar evitar que isso acontecesse. E uma das coisas que as leis pragmáticas restringem é o tamanho, a largura do bordado de seda que poderia ou não ser feito nessa anágua colorida, o guarda-pés. O guarda-pés tem o formato padrão das saias do século XVIII. A frente e as costas são independentes no cós, o que faz com que ela seja totalmente regulável. E essa abertura permitia alcançar os bolsos removíveis, que eram amarrados na cintura e muito maiores do que qualquer bolso moderno que você possa imaginar. E por cima vinha a saia propriamente dita, no mesmo formato que o guarda-pés, só que um pouco mais longa, que aqui foi feita num tecido de lã azul escuro, que é um tom bastante citado tanto nos inventários e que também aparece nas gravuras do Carlos Julião, tanto usado por mulheres livres quanto por mulheres escravizadas. Uma coisa que também aparece nas gravuras dele é o uso de lenços de cabeça e o que parecem ser turbantes, mas que não são exclusivos das mulheres negras e nem são parecidos com as amarrações de turbantes que nós conhecemos hoje. Na Europa, o comum era que as mulheres trabalhadoras usassem toucados de linho branco, mas não é algo que parece ter sido muito comum aqui no Brasil. Então, me baseando nessa mulher da gravura número 20, vou esconder meu cabelo curto e moderno demais com um lenço branco mesmo. Em algumas gravuras, as mulheres mineiras aparecem apenas de saia e camisa, mas não fica muito claro se elas sairiam de casa assim. Então, para manter a dignidade, vou usar um tipo de casaco que eu acredito que seja o que aparece nas gravuras 29 e 32, o bedgown ou manteau de lit. Uma peça que também fazia parte do dia a dia de trabalho das mulheres comuns na Europa e nos Estados Unidos na mesma época. O meu foi feito de acordo com o molde de um manual de alfaiataria francês de 1769. E eu usei um tecido moderno, mas com 2 elementos fundamentais das estampas de 1780, florais miúdos e listras. O bedgown, como quase todas as roupas femininas, não tinha botões. Ele era fechado com alfinetes ou com laços, sendo que os laços eram mais comuns no norte da Europa. O bedgown é uma peça que não se ajusta ao corpo. Ele é levemente ajustado nas costas só para encaixar no tronco e tem essas pregas na lateral para poder se abrir em cima do volume das saias. Mas a frente dele acaba sendo totalmente regulável com os alfinetes, o que era muito importante por 2 fatores. Primeiro, roupas e tecidos eram muito caros ainda na época. Então uma roupa tinha que ser feita para durar. E quando nós falamos de corpos femininos nessa época, nós estamos necessariamente falando de corpos que eram submetidos a uma quantidade muito maior de gestações do que nós estamos acostumadas aqui no século XXI. Então era necessário que essa roupa pudesse minimamente acompanhar as flutuações de peso e de formato do corpo feminino.
Embora eles não apareçam nas gravuras do Julião, porque ele está representando mulheres em trajes de ir à rua, aventais também faziam parte do dia a dia da mulher trabalhadora. E no século XVIII já era comum que eles fossem feitos de riscado azul, um tecido que pode tanto ser um xadrez quanto um listrado, e que ainda no século XIX continuava sendo indicado para os aventais de trabalho. Mas nenhuma mulher iria à rua com seu avental de trabalho. O que parece ter sido comum o suficiente para chamar a atenção de Julião foi mulheres usando casacos masculinos assim, por cima do ombro, meio de ladinho. Então eu estou roubando um dos antigos figurinos de teatro do senhor modista. E assim Maria Josefa está pronta para ir buscar o leite da semana ou ajudar a levar mensagens secretas dos inconfidentes. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Todas as referências que eu usei nessa pesquisa estão listadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você for membro ou apoiador, tem acesso direto à minha biblioteca e aos bastidores de produção, com detalhes da construção dos trajes, moldes e tutoriais exclusivos. Todas as peças desse traje, à exceção das meias, da chinela e da blusa, que infelizmente é moderna, foram feitas por mim usando moldes e técnicas de construção da época, embora eu tenha precisado usar tecidos modernos pela falta de acesso a materiais mais históricos. Maria Josefa é um personagem fictício, mas o nome dela foi tirado dos documentos da época, assim como todos os outros dados para a construção do traje. E muito importante, ela faz parte de um projeto aqui do canal, o Recriando Marias, em que eu estou reconstruindo trajes históricos de mulheres comuns da história do Brasil. Porque cá entre nós, a gente já não aguenta mais ver conteúdo de gringo ou só cópia de moda europeia, né? E se você curtiu esse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo me contando qual o próximo período que a gente deveria trabalhar no Recriando Marias, hypar esse vídeo que é muito importante para que ele seja bem distribuído pelo YouTube e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda e reconstrução histórica que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.